E ainda falando sobre investigações, mas envolvendo aí o tenente-coronel Mauro Cid, que ele deve depor mais uma vez no STF nesta segunda-feira, no âmbito de 3 ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele depõe, então, mais uma vez para apresentar informações nos processos penais de 3 núcleos da trama golpista, que somam 23 réus. Agora, a pergunta que fica, Rodolfo Mariz, é o que mais ele tem a falar? É uma incógnita, é difícil a gente responder essa pergunta, porque são 11 delações ao total até esse momento. Com essas mais 3, agora são 14 versões do mesmo fato. Eu não sei de fato o que o Mauro Cid pode trazer de novo, uma vez que a cabeça dele parece que tem um computador ali dentro. Cada hora a gente consegue extrair uma informação nova. E não é assim. Não é assim que funciona. As pessoas pedem uma informação como se fosse uma pastelaria, me dá uma informação de queijo aí, vem uma informação de queijo. Não dá para entender isso. Só no Brasil que a gente está vendo esse tipo de cena. Parece filme repetido aí que a gente assiste de tarde. A Lagoa Azul, número 54. Não tem como a gente... Mauro Cid ficou conhecido como o grande pivô, o único que fala, e parece que é o único que tem poder a condenar diante das suas declarações. E isso é impossível da gente estar acreditando. É impossível. Existem outras pessoas, e uma vez que ele já tenha falado várias versões, ou tenha dado várias versões, é incontundente a gente ter Mauro Cid ainda como uma prova substancial, sendo uma delação. Acho que a professora Priscila está aqui, ela pode falar muito melhor sobre as questões do processo, mas perde a credibilidade. Esse é o grande fato, David. Não tem mais o que ouvir do Mauro Cid. Priscila, já que você foi citada... essa delação dele tem sido criticada pela forma como ela foi colhida, né? Ele deu várias versões. Então, a própria lei que fala sobre a delação premiada, ela diz que não pode ter ali nenhuma coação, ele não pode ser forçado, não pode ser... Embora seja, né, uma barganha, porque não deixa de sê-lo, a pessoa vai fazer a delação e é premiada de alguma maneira, tanto é que chama a delação premiada, ele teve ali o prêmio com relação à pena dele não ser dada na integralidade. O que se questiona aqui, como o Rodolfo colocou, é se de fato o que ele disse tem que ter um valor probante, ou seja, um valor probatório único com relação a estes processos, né, que se desdobram do 8 de janeiro. Por quê? Porque a lei fala que apenas a delação não pode servir de superdano, de base, para poder condenar. E como ele deu várias versões, David, é aqui que entra um problema, né? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele não fala. Agora estão questionando essa delação, porque uma das coisas é ele não poder manter contato com outros investigados. E ele teria, inclusive, utilizado isso, né? Tá se imputando também a ele ali, porque ele teria usado o Instagram da sua mulher, da sua esposa, né? Da mulher dele, para poder manter contato com outros investigados, o que macularia também de alguma forma. Então a defesa de um dos, né, processados está questionando isso junto ao STF para poder quebrar essa delação, porque fora essa delação ficaria mais fácil ali para a defesa daqueles réus. E é importante a gente dizer que a delação premiada, a colaboração premiada não pode ter nenhum tipo de coação, não pode ter tipo de fraude. E isso vem insistentemente sendo dito pelos defensores, né, daqueles acusados em 8 de janeiro, e é importante que a gente diga que não importa qual seja o acusado, a gente sabe que 8 de janeiro as pessoas, né, é Estado Democrático de Direito, mas as garantias constitucionais, as garantias processuais e aquilo que deve ser aplicado na lei vale para todos, para o João, para o José, né? Então aqui a defesa de um dos acusados, repito, está questionando essa colaboração, porque ela, além dele se desdizer, né, cada hora ele traz ali uma versão, ele também teria mantido contato, que macula de igual forma essa colaboração premiada, David. Em meio a mais esse depoimento, né, mano, também tem a questão do tarifaço imposto por Donald Trump, a citação no primeiro parágrafo da carta ali em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Pois é, David, mas eu acho que é importante a gente separar os debates, porque o presidente Trump, ele impôs tarifas sobre diversos países. O Canadá, um parceiro histórico dos Estados Unidos, está com a tarifa de 35%. O Japão recebeu tarifa. Então, o comportamento do Trump, que é um personagem particular, eu acho que ele precisa ser analisado nas situações do Trump. Só vamos um breve suspiro aqui para a gente recepcionar de novo o pessoal da rádio. O Mano está aqui contextualizando porque o Mauro Cid vai depor mais uma vez nessa segunda-feira no STF.
Por favor, mano. Não, exato. E eu vinha tentando separar o que é a situação do Trump, a gente trata no aspecto da política externa do Brasil. O que é relativo à política econômica brasileira, o que é relativo à justiça brasileira, são assuntos nossos, que o Trump não tem nada a ver com isso, ele não é ombudsman do judiciário brasileiro, ele não tem poderes para comentar como que o judiciário brasileiro está funcionando, se bem ou se mal. Nosso judiciário, como qualquer instituição brasileira, tem vícios e virtudes, tem pontos positivos e pontos negativos. Um ponto central nesse debate é que a defesa da democracia, que é essencial, ela precisa ocorrer com os mecanismos próprios da democracia. E isso significa o Estado democrático de direito, com ampla defesa, com direito ao contraditório, com a possibilidade de recursos. E sempre que a gente traz esse debate, essa é a luz que deve iluminar essa situação. Como podemos aperfeiçoar o sistema do judiciário brasileiro, sistema de justiça criminal do Brasil, que tem muitas falhas e não apenas com poderosos, não apenas na delação do Mauro Cid, não apenas quando o réu é Jair Bolsonaro. Ele tem problemas estruturais e, por isso, na minha visão, muito mais do que debater uma situação episódica de anistia ou de qualquer coisa do tipo, a gente deveria, como país, de forma autônoma e soberana, debater como podemos aperfeiçoar o judiciário brasileiro para que crimes muito graves, sejam contra a democracia, sejam corrupção, não acabem dando em pizza, não acabem com impunidade. E tem também o ponto, doutor Mesquita, sobre a pressão da questão da anistia na Câmara, né? Parece que está perdendo um pouco a força desde então, né? O que me parece aí, nessa insistência no depoimento aí do Mauro Cid, é mais uma vez um instrumento jurídico importante, que é a delação premiada, né, doutora, sendo utilizada com desvio de finalidade, como instrumento, como arma de lawfare, ou seja, como instrumento para atingir os adversários políticos por meio do direito. Então, vai se insistir até que o Mauro Cid finalmente venha com alguma versão que sustente a narrativa que o sistema pretende para sustentar determinada tese, aí, a tese do golpe, enfim. Mas isso me parece extremamente equivocado, é muito ruim quando a gente assiste instrumentos jurídicos importantes, como a delação, sendo utilizados para fins de perseguição política. É uma pena que a gente não assiste toda essa mesma ânsia do STF, toda essa ânsia punitiva em relação a crimes graves aí de tráfico de drogas, em direção a membros, a líderes de organizações criminosas. Muitas vezes é o contrário, né? Líderes de organizações criminosas, como André do Rap, que foram soltos pelo STF, ganharam a liberdade, tiveram seus bens, inclusive, recuperados, como helicóptero e tal, e nunca mais vai se ver e a impunidade está sacramentada. Agora, em relação a outros temas, como nesse caso aí, quando se tem um inimigo claro e tem um alvo claro, que é Jair Bolsonaro e tudo que envolve aí o ex-presidente, sendo utilizado como arma para se obter esse objetivo, e me parece extremamente equivocado e perigoso. A gente tem que combater a todo custo a utilização de meios judiciais para atingir perseguidos políticos, como a gente está assistindo agora. Agora, doutora Priscila, você acredita também que esse novo depoimento seja um instrumento para a obtenção de mais provas ainda? Eles têm feito isso, né, David? Cada hora que o Mauro Cid fala, ele traz uma coisa nova, mas é importante a gente dizer, mais uma vez, que o fato do delator trazer informação, ele não pode simplesmente trazer, né, a torta e a direita. Ele tem que trazer de forma comprovada, porque senão a gente não tem a possibilidade de utilização dessa prova. Agora, só que fazendo um gancho com relação à anistia, eu acho que quando você pega a carta, né, do Trump, o primeiro parágrafo da carta diz respeito, né, a essa diferença das instituições, como o Mano colocou aqui. Sim. Ele coloca uma interferência nas decisões do judiciário, dando essa punição para o povo
e para a questão financeira do nosso país, né? Então, primeiro parágrafo ele diz: olha, Jair Bolsonaro está sendo injustiçado. Então, isso acho que também faz com que a gente tenha aí uma perda de força com relação a essa anistia, porque essa interferência a gente tem que ter dentro de um Estado democrático de direito. A nossa Constituição, lá no artigo 1º, ela diz que nós estamos dentro de um Estado democrático. E uma das coisas de nós estarmos dentro desse Estado democrático é a divisão dos poderes. Cada um tem ali a sua competência, né? Não estou dizendo que ele não pudesse escrever a carta direcionando as decisões do STF, não estou dizendo isso. Mas pedir lá, dar uma tarifa, usando da fala de uma interferência no Poder Judiciário, ali ele já começa falhando, na minha opinião, no primeiro parágrafo, né? Agora, com relação à questão de se perdoar ou não, até a gente vai debater um pouco mais sobre isso depois, a gente não pode pegar uma delação premiada e fazer uso dela para qualquer modo condenar alguém. Eu não estou dizendo que eles fizeram nem que eles não fizeram. Sim. A gente tem que ter, dentro de um processo, de um devido processo legal, David, outras provas que ensejam ali, né, a possibilidade de condenação. E não estou dizendo que não existam, porque a gente não conhece profundamente o processo, né, porque até então ele corria até segredo de justiça, pouco tempo foi tirado ali o sigilo, mas se tiverem outras provas que sejam condenados dentro dos ditames legais, mas a gente precisa aqui, doutor Mesquita, lembrar que o nosso, né, poder legislativo, o judiciário, a feitura das normas são políticas, né? Nosso artigo 22 da Constituição fala que compete privativamente à União legislar. Congresso. Então, quando a gente vai falar de direito penal, de código penal, quem legisla é a política. Então, a gente tem essa questão de legislar para o povo. Então, muitas vezes, muitas leis são colocadas para agradar o povo, porque é o povo que vota. Então, por isso que a gente vê essa coxa de retalhos. Então, o Mano aqui colocou, a gente tem problema, né? E a gente precisa sanar esses problemas. Mas o problema é que tudo é moeda de troca. Olha, eu vou colocar isso, sempre visualizando o que eu vou ganhar em troca. Então, enquanto a gente tiver isso, de eu vou legislar para poder pegar a troca, nós vamos ver essa coxa de retalhos, tudo dando errado, tudo sem conexão. Né? E, Rodolfo, as articulações também envolvendo a anistia, você acha que realmente tende a perder a força? Tendem? A gente está recebendo uma aula aqui com os nossos amigos de bancada. Realmente tende a perder força e muito. E eu vejo, David, eu não sei se todos corroboram com isso, mas essa questão do Donald Trump, logo ali no início da carta, colocar uma questão política, faz com que a esquerda de Lula aqui no nosso país se fortaleça. Se fortaleça mesmo, porque hora antes o Brasil levantava uma bandeira do patriotismo, com as bandeiras, com as camisas do Brasil e tudo mais, etc. E agora parece que o patriotismo reverteu. Agora o patriotismo está em quem está defendendo o país nesse momento. E eu acho que foi, de fato, um grande tiro no pé de Donald Trump ter citado o Bolsonaro. Porque enquanto a briga estava só com o judiciário, as críticas estavam se estendendo somente ao STF, a hora pelo X, que é o Twitter, ter sido proibido aqui no país, ficou 2 semanas sem, a Rumble, que não está no nosso país, as questões das mídias sociais, que vai impactar profundamente nas empresas americanas. Até nesse âmbito estava tudo bem, o jogo estava tranquilo para eles. Quando coloca uma persona e fala, nós iremos taxar porque nós estamos achando aqui nos Estados Unidos, Donald Trump, que está sofrendo uma injustiça com o Bolsonaro. Pronto, acabou. Deu uma arma, uma grande arma e um momento muito delicado na nossa política, porque a popularidade do Lula estava lá embaixo, estava caindo. E agora a Quest vem com o novo, né? E a Paraná Pesquisa já vão apresentar aí a nova pesquisa sobre a popularidade. Pode escrever, David, vai ter um aumento de popularidade, porque agora a narrativa mudou. Agora não é mais os ricos, não é mais a cartilha de Karl Marx que está embaixo dos braços da política de esquerda, contra a burguesia e o proletariado. Não, agora não é mais os ricos contra os pobres, agora é vamos defender o nosso país. Quem os Estados Unidos pensam que são para vir aqui instalar uma política de 50%. E agora fazendo uma costura, só para finalizar com a questão do Mauro Cid, já o Mauro Cid não vai precisar mais dar essas delações infinitas, como eu disse aqui. Sabe por quê? Porque vai perder peso, vai perder força. As questões narrativas contra Bolsonaro vão ser outras. E daqui a pouco, as provas substanciais que não existem do Mauro Cid está falando, porque, como a doutora disse aqui, não adianta ter só uma delação. Você tem que mostrar as provas. Que não teve. Teve uma cariação e ele se deu muito mal. Então, com essa questão geopolítica se instalando no nosso país, as relações tendem a perder força. O que é engraçado é que, com tudo isso,
o Lula finalmente se lembrou de algo que talvez ele nunca soubesse que existia, que é o patriotismo, né? E agora ele posa aí como patriota, grande defensor. Concordo plenamente, é isso aí. É isso aí. Deu para ele um argumento aí, uma bandeira para ele levantar, bandeira do Brasil, que ele tinha esquecido há tanto tempo, para tentar, dessa maneira, resgatar a sua popularidade que só vinha em queda, né? Então, acaba tendo esse efeito contrário, sim, em relação aos anseios, ainda que legítimos, do presidente Bolsonaro. Vocês citaram a questão da popularidade, taxa de juros. Daqui a pouquinho o Mano vai estar trazendo uma informação sobre isso também, que é uma das maiores dos últimos tempos, né? Até existe uma pesquisa relacionada a isso.